Cris, prazer em te receber aqui. Que satisfação, é uma honra te receber aqui, advogada, vereadora da nossa cidade de São João Batista. Tomamos um café semana passada, né? Que foi delicioso. E, cara, eu fiquei pensando, o mundo precisa conhecer a história dessa mulher. Que incrível, tá? Cris, já aproveitar aqui o gancho, conta pra gente. Quem que é a Cris por trás dessa advogada, dessa vereadora aí que a gente vê lá nas redes, encontra na rua ou toma um café? Boa tarde, Gê. É uma honra, né, estar participando desse programa que nasceu no teu coração, né? Mas eu tenho certeza que é um propósito lindo. Eu me sinto muito honrada. Fiquei extremamente feliz com esse convite, Ah, né? Você sabe disso. A gente já tomou um café juntas e eu expliquei, né, o quanto isso foi importante para sim, mim porque é sobre isso, né? Sobre a gente deixar um legado, fazer com que as pessoas sintam curiosidade de saber um pouquinho da nossa história, né? Da nossa vida profissional, pública. Então, eu sou Cristiane Caxias e Silva, eu sou natural aqui do município de São João Batista, sou formada em administração de empresas pela Univale e sou formada em direito, né? Também sou advogada. Hoje eu atuo, 80% dos meus casos é voltado para a área previdenciária, e para mim isso é muito, muito especial, muito importante, porque as pessoas que me procuram são mulheres, na sua grande sim, maioria, né? E a gente sabe que quando uma mulher ela procura uma advogada, ela tem uma ela tem uma vida toda, né, de trabalho, de luta, sim, cuidando de todo mundo, né, cuidando dos filhos, do marido, da casa, dos pais, né. Então, todas as mulheres têm as suas histórias lindas e maravilhosas. E para mim é muito bom receber elas. Eu sou uma pessoa privilegiada, sempre digo isso. sim, E uma responsabilidade também, né? Porque, como eu falei, cada mulher tem as suas histórias, né? E são umas histórias, assim, lindas e uma história de uma vida toda, né? sim. Aquelas mulheres que trabalharam sem saber do seu direito, né? Cansadas, desiludidas, né? Sem esperança, sem saber o que fazer. Então, eu sou muito realizada na minha profissão, né? No meu ofício de advogada. E Deus me presenteou também com essa função de cargo público como vereadora, que também é um servir, né? É um propósito de Deus na minha vida, Sim. porque é uma forma de estender aquilo que eu conheço, que eu sei, que eu posso fazer. E nessa função de vereadora, como você e todo mundo sabe, é uma demanda muito extensa, porque você precisa ajudar as pessoas na área da saúde, da educação, assistência social, tudo que vocês possam imaginar de demandas a gente recebe, né? Na função de vereadora, e é uma função também de muita responsabilidade com a população, porque a gente Sim. precisa mostrar o caminho para que as pessoas sejam assistidas, para que as pessoas tenham uma vida digna e para que as pessoas não fiquem perdendo tempo, sofrendo, né? Tendo os recursos na mão. Então, eu sou muito feliz, aprendo diariamente nesse cargo público, aprendo diariamente nesse ofício de advogada e posso dizer para você que eu sou muito realizada. Que bom, já deu para conhecer bastante coisa sobre você. E como assim que surgiu o direito na tua vida? Da onde surgiu essa vontade, esse desejo por advogar? Eu Que tu fez trabalhei, administração eu primeiro, né, fiz Cris? administração, Tá. aí eu trabalhei 10 anos de coordenadora de recursos humanos de uma empresa Uhum. muito grande aqui em São João. E, e quando eu trabalhei no RH dessa empresa, eu sempre ia como preposta nas audiências trabalhistas. E Uhum. aquilo me encantava, né? Eu disse, meu Deus, um dia eu quero ser advogada, mas como que seria possível? Porque na minha época, né, lá atrás, só faria curso de direito quem é, teria um pai, advogado, uma mãe, alguém da Sim. família, ou quem tivesse muitas condições financeiras, né? Eu não vim de uma família é, muito pobre, mas também não era uma família rica, né? Era aquela Sim. família de padrão médio e que na nossa cidade era muito difícil, então, conseguir realizar esse sonho de ser advogada. Mas ficou no meu coração, eu trabalhava em recursos humanos, mas a minha vontade sempre era fazer. A Advogar. administração eu fiz porque era mais acessível, o salário que eu ganhava eu conseguia pagar a faculdade,
Ganhei bolsa de estudo na época também, facilitou, né? Mas eu nunca me Sim. esqueço, Gê, que quando eu fui falar para o meu pai que eu queria fazer faculdade, a gente é de uma família de 6 irmãos, eu sou a mais nova, e o meu pai falou assim, Cris, tu não vai fazer faculdade porque o pai não tem como te ajudar, o pai não ajudou nenhum dos teus irmãos, então eu disse, não, mas eu vou trabalhar, e fui trabalhar num supermercado, né, o meu primeiro emprego, e quando eu comecei a fazer faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, né, de calçado na área do recursos Sim. humanos, e ali eu fiquei por 10 anos, e aí começou então a desenvolver aquele desejo então de migrar para o direito, mas eu não migrei, eu finalizei uma faculdade, esperei um pouquinho e depois eu fui Sim. fazer direito, né? E o direito, assim, gente, eu aconselho todo mundo fazer direito. Eu acho que o direito já deveria estar ali no ensino médio, né? Como a Constituição, ela já deveria ser ali aplicada para esses estudantes ali, porque ele é extraordinário, ele abre portas, a gente realmente pode dizer que a gente é conhecedora de muitas coisas que a gente não sabe. Que legal, bacana, Cris. E se tu pudesse resumir toda essa tua trajetória assim, em uma palavra, qual que seria? Conquista, muita conquista. Assim, eu defino como conquista porque tudo que a gente faz na vida e que a gente almeja, a gente precisa entender que não é fácil, né? Existe muita renúncia, muitas tomadas de decisões. Cris, se tu me permite, quando tu fez a faculdade ali, né? Nesse período tu já estavas casada? É, Com quando, filhos e tudo? quando eu fiz o primeiro curso, eu só namorava, né? Tá. Porque eu conheço meu esposo desde 1999, né? Que foi meu primeiro namorado, então é uma longa Nossa! história. Então a gente namorava e quando eu fiz o direito, eu estava grávida do meu filho, que hoje tem 10 anos, né? Meu Então filho foi mais para as velho. aulas. E foi muito legal, porque quando eu estava grávida, depois eu ganhei ele, eu estava fazendo estágio no NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas lá da Unifeb, e a minha irmã e meu esposo iam comigo, porque eu amamentava, e nos Cara, intervalinhos eu tu ia lá dava para mamar. uma ala que tinha separada, eu amamentava ali, né, e ficava ali com ele, e eles praticamente fizeram faculdade comigo naquele período ali que eu estava amamentando, né? Mas eu já estava no finalzinho, né? Graças a Deus. Mas, assim, foi muita coisa que aconteceu Que para chegar interessante. até aqui, muita coisa mesmo. Sempre, eu costumo dizer que sempre, é igual tu falou ali, né? Por trás de cada caso, cada processo tem uma história por trás, assim como por trás de cada diploma também tem Tem uma uma história história. por trás, né, É, guria? E para mulher, o quanto é, e não tô nem, vamos dizer assim, romantizando, sei lá, fazendo mais o que é, porque não é a realidade mesmo. Como que para mulher é difícil, né? Tipo, a responsabilidade, por exemplo, provavelmente tu tinha o apoio da tua família, do teu esposo, né? E tá ok, mas aquela coisa que só a mãe pode fazer, né? Tipo, é. o amamentar. E Não às tem vezes como terceirizar, né, não tem essa como função, né? terceirizar. E aí tu se divide entre o É. trabalho, estudo, casa e é uma loucura ser É, mulher, e né? essa conciliação eu sempre busco falar para as pessoas, né? Porque realmente tem coisas que é insubstituível, que a gente não pode Sim. colocar outra pessoa no lugar. Mas eu sou muito corajosa, sempre fui muito corajosa, muito decidida também. Mas ao longo dessa jornada, dessa loucura, dessa vida corrida, e desde da minha primeira formação até aqui, eu tive que aprender a ter organização, sabe? Eu precisei me organizar na minha vida O que que te pessoal. moldou, tipo, pra ser hoje assim, ó, alcançar a excelência? Claro que a gente sempre tá aprendendo, né? Mas alcançar a excelência enquanto advogada, enquanto vereadora, enfim. O que que tu precisou, assim, aplicar na tua vida? O que que te moldou pra tu ser como tu és hoje? Aí eu precisei, primeira coisa, eu precisei me organizar. Mas como? Organizar de que forma? Eu nunca imaginei, Gê, que eu precisaria ou que eu necessitaria de uma agenda diária, semanal e mensal. Hoje eu não me vejo sem isso, né? Sempre que alguém me convida para alguma coisa, eu tenho que olhar na minha agenda. A minha agenda, ela não é eletrônica, ela ainda é de papel, Sou dessa manual. também. Sim, eu tenho que anotar tudo. Sim. Dentro dessa organização, que hoje é a minha agenda manual, eu tenho as minhas prioridades, né? As minhas prioridades, o que eu posso fazer, aonde eu preciso estar,
Por que que eu preciso estar naquele momento, naquele lugar? Qual o retorno eu vou ter? Eu já penso nisso Sim, também. E a rede de apoio, né? Porque tem coisas que eu não posso estar, mas tem alguém que vai estar no meu lugar, ou alguém que vai me substituir em alguns eventos, ou vai cuidar de mim, ou dos meus filhos para mim, né? Então, é sobre isso. Então, organização, prioridades e rede de apoio. Então, isso para mim foi fundamental. Eu não consigo mais, nessa vida que eu tenho, viver sem isso. Exatamente isso é que me sim. leva a conseguir chegar aonde eu preciso. Tem sentido, Cris. E a gente até comenta sempre no escritório a importância de a gente ter agenda, né, e não se perder, né? Então, às vezes, tem imprevisto? Tem, nem sempre a gente consegue cumprir 100% da agenda do dia. Mas, por exemplo, se tu te pede ali, tal hora era pra eu fazer tal coisa, eu não fiz, tu sabe pra onde voltar. Opa, ficou uma coisa pra trás. Se não, e aí tu organiza o que tu falou, as prioridades, né? Então tu Exatamente. consegue fazer cada coisa no seu momento certo. E Isso é bem nós, legal. mulheres, a gente tem aquela coisa de querer Mil, dar conta de tudo, fazer tudo. E, e eu deixo aqui a minha mensagem, né? Mulheres, por favor, não queiram dar conta de tudo. Você não é obrigada, você não precisa resolver o mundo em um dia. Você precisa se organizar sim. e priorizar. Dá tudo certo. Sim, verdade, com a organização dá tudo certo. E eu sempre percebo que tu sempre está envolvida tanto na advocacia quanto na tua posição de vereadora. Sempre está ali movida para ajudar as pessoas. Em resumo, é isso, né? Mas como que se consolidou essa situação de hoje o teu público ele ser mais voltado para mulheres, né? Então, tu comentou ali 80% dos teus clientes são mulheres, né? E fora que eu te vejo aí, tu comenta sempre que sempre tá com um evento, mas tudo muito voltado para mulher. Como que isso aí tu acredita que é um propósito? Como que isso se consolidou? Eu acredito e eu tenho certeza que é um propósito, né? Sim. Porque desde o início da minha. Não interrompendo. E até foi isso que nos uniu aqui, né? É, exatamente. E é um reflexo, né? Parece que a Sim. gente vai, né, Atraindo. atraindo. E quando eu trabalhava numa empresa de calçado, é, eu trabalhava no recursos humanos. E Deus já me colocou nessa função porque ele sabia que o meu propósito era servir. Pessoas, E né? quando eu olhava para as mulheres passando cola no sapato, ou limpando, ou encaixotando, eu dizia, poxa, por que que ela não vai estudar, né? Naquela época, a empresa que eu trabalhava, ela oferecia o supletivo. Então eu dizia, você vai fazer o supletivo? Não, Cris, mas não sei o quê. Não, você vai fazer. Eu fazia inscrição, eu pagava matrícula, eu fazia a pessoa. E hoje, tipo, eu vejo como é lindo eu enxergar essas mulheres em cargos de alto escalão na nossa cidade. Tem pessoas que já foram diretoras de escola, que são professoras do Que legal. estado, né? Pessoas que estavam lá passando cola e que eu incentivei dentro da minha profissão, né? Pessoas que queriam fazer faculdades de contabilidade, não tinha condições. Eu falava com o dono da empresa, vamos fornecer um auxílio, estudo para esse jovem, porque ele tem um futuro. Hoje são proprietários de contabilidade, então é um propósito. Mas por que mulheres? Porque eu me relaciono mais com mulheres, né? Sim, Então, como eu sinto as dores delas, eu sei da onde que o Senhor me tirou, né? Eu sei aonde eu cheguei, eu sei que eu posso chegar muito mais além, eu acredito nisso. Não é orgulho, não é soberba, mas eu acho que Deus não criou ninguém para viver estagnado dentro de uma caixinha, né? sim, Deus quer que a gente viva realmente o melhor. E eu enxergo o potencial das mulheres. Eu sei que nós podemos fazer muitas coisas, que a gente não tem que ter medo, que a gente não tem que deixar alguém colocar limitar, né? conceito ou limitar as nossas Sim, condições, entende? Então, acho que essa questão, essa conexão com mulheres, ela vem mais do que eu acredito. Eu acredito nas mulheres, eu acredito no potencial das mulheres, e eu acho que eu vou continuar acreditando sempre porque eu acreditei em mim, sim, então eu também tenho que acreditar, né? sim, Cris, bem legal isso. E até porque, assim, ó, eu já passei por isso, né? Cada mulher vai ter uma história diferente, mas eu acredito que em algum momento da vida a mulher ela passou por uma situação onde ela se deparou, nossa, eu não sei se eu consigo. E será que eu sou capaz? E se vem uma pessoa e te diz que tu não é capaz daquilo, eu lembro que chegou uma pessoa uma vez pra mim e disse: "Não, tu não tem perfil pra tal coisa". Mas eu disse: "Pois é isso que eu vou fazer". E fui muito bem sucedida naquilo. Então, só que o que que acontece? Não é tão fácil de a gente se enxergar. Às vezes precisa vir uma outra pessoa e também te dizer: tu é capaz, tu consegue, né? E Uhum. aí muda o jogo. Então, essa nossa percepção que a gente tem
olhando, às vezes, uma outra mulher, nossa, mas por que ela não faz tal coisa? Nossa, mas ela é tão boa nisso, mas é porque a própria mulher não se acredita Ela não se naquilo. Não se enxerga. enxerga, não se Não se enxerga. enxerga. É isso. É. Quando eu trabalhava num supermercado, eu trabalhei em todos os setores, no açougue, na balança, em tudo que pode imaginar, porque era um supermercado pequeno, né, Sim, de um casal amigo meu hoje, e, e eu me via nesse lugar, mas eu acreditava que eu poderia ir longe, então por isso que eu enfrentei o meu pai para poder fazer uma faculdade, mesmo ele dizendo que não iria me ajudar, querendo criar empecilho, né, então aquilo me fortaleceu. Então, não é qualquer palavra que a gente tem que levar para o coração, não é qualquer fala a nosso respeito que a gente tem que acreditar, sim. né? Ô, Vitória, fazer uma pausa aqui, tá funcionando aí certinho o microfone, né? Ah, Vitória é perfeita. É só porque eu não vi luzinha Tu acendendo aqui sabes nem que por nada. algum momento eu pensei que não estava ligado, mas eu não perguntei nada, né? E a Vitória ali pleníssima. Tá É. tudo em ordem. Uhum, Eu sei que tá tudo uhum. certo. Ah, quem tem a Vitória tem tudo, né? A É. Vitória valente de Jesus. Meu Fechou. Deus, fechou. Certo. E qual é a... O que que tu percebe, assim, que é mais comum nas histórias que chegam pra você das mulheres? Ou em relação, né, das clientes? As causas mais comuns que vêm pra você? As mulheres, né? Todas, eu acho que 99% das mulheres que eu atendo hoje, ou que me procuram, elas chegam cansadas, desanimadas, sem esperança nenhuma, até porque algumas já passaram por outros profissionais que tiveram o seu pedido indeferido e ali elas acreditaram que seria o fim, que elas nunca mais teriam condições de ter o seu direito, né? Mulheres que nunca buscaram também, né, os seus direitos, né? Não porque não quiseram, mas é porque Nem estava tinha longe da conhecimento, né? realidade e tudo mais, né? Aí algumas olham no TikTok, né? Essas pessoas mais de idade gostam muito de TikTok, então elas olham lá na Sim. TikTok ou na internet e perguntam e ficam questionando, né? Mas elas chegam assim bem desanimadas, outras já chegam assim, tô com o meu direito garantido, né? Quando a gente vai Sim. analisar e não é bem assim que funciona, eu nunca prometi causa ganha para nenhum cliente. Me surpreendi em alguns casos que eu achava que não iria conseguir, conseguiu. Mas o advogado, ele tem sempre aquela história, né? Quando o cliente ganha o processo é porque era direito dele. E quando o advogado não tem a sentença Sim, procedente, é o procedente. advogado que é o ruim, né? Então, É. às vezes é um pouco até injusto, né? Essa Sim. ingratidão, mas faz parte do ofício e eu já estou acostumada com isso também. Sim. O importante é ficar com a consciência tranquila que fez o que estava ao alcance e buscou o que tu entendia por direito do cliente, né? Agora, no Exatamente. mais, não. Não tem Tá nas mais. mãos de Deus e do juiz, né? Decidir ali a situação. Cris, e qual foi dessas histórias, assim, que mais te impactou? Tipo assim, que, nossa, essa aqui nunca saiu da minha cabeça essa história dessa mulher. Claro, não precisa citar nomes nem nada, né? Mas dessa causa que chegou pra ti, assim, pra tu defender essa causa. Na verdade, não tem 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 várias. vários. Eu Aham. ficaria aqui até amanhã, né, contando vários casos, até um desejo do meu coração é escrever um livro, né, dos processos que já passaram lá pelo escritório, claro, né, Sim, respeitando a identidade, né, dos clientes e tudo mais, mas para mostrar que é possível, né? Mostrar o que sim, aconteceu. Às vezes a pessoa estava num processo em outro escritório, lutando por uma causa que não tinha nada a ver com aquilo que a pessoa precisava. sim, Sim, tipo, o trabalho humanizado, ela faz a gente enxergar muito além daquilo que parece ser, né? sim. E eu sempre prezo muito isso, né? Não estou dizendo que eu não utilizo da tecnologia, a gente utiliza sim, Pra porque a gente facilitar, precisa né? e tudo mais. Sim, Só que o trabalho humanizado, ele faz a gente enxergar além daquilo que está acontecendo. E às vezes vai lá no outro sim, escritório, entra com uma ação que não tinha nada a ver, né, com aquilo que a cliente realmente precisava. sim, Então, mas eu tenho vários casos assim, e é como eu falei, elas vêm totalmente, não deu certo, não vou tentar, e é isso. Daí a gente vai lá e mostra o caminho, né, com amor, com paciência, que tem que ter muita paciência e estudo, né? Porque sim. Se o debruçar sobre aquilo, estudo, o né? estudo é fundamental, assim, a gente
Não pense que vão se formar em direito, advogados e não vão precisar estudar. Muito pelo contrário. Cada processo, cada causa é um estudo como se fosse novo, Sim, do que às vezes início. é um detalhe que se tu tratar os dois igual, mas é um detalhezinho ali que vai fazer a Uhum. diferença para ele ganhar ou perder, né? E os clientes chegam, Cris, o fulano de tal se aposentou, eu ainda não, né? Mas é que Sim, cada é caso um é caso. muito, muito específico de cada cliente, né? Então eu sempre tento explicar isso para eles, né? Mas eles não entendem. Ah, entrou junto comigo, o fulano se aposentou primeiro, mas cada caso são específicos de cada cliente. Uhum. Perfeito. Cris, e hoje tu atua em duas áreas, né? Que onde é bem predominante é ter, no caso, ser ocupado por homens, né? E como que é ser a minoria quando não a única, né? Que é no caso tu enquanto vereadora aqui em São João Batista hoje e também enquanto advogada. Como que é ocupar esse espaço? É, para mim, no início, né, foi muito desafiador, porque realmente ele é um ambiente totalmente masculino, né? É, Hum, predominante. E eu tive que me moldar. Tive que me moldar, que aprender a lidar naquele ambiente, né? E quando eu me deparei com uma autoridade maior do que eu, que é a deputada, né? A deputada Paulinha, deputada estadual, como mulher, que já foi vereadora, já foi prefeita, hoje é deputada estadual, está lutando para ser deputada federal, e ela, sim, como referência de mulher para minha vida pública e política, me fortaleceu, né? Me sim. fortaleceu. Tem outras mulheres, como a senadora também, como a senadora, como a deputada federal, a Carol Detone. Então, todas essas mulheres, né, Mostra a que é senadora possível, né? Ivete, então todas essas mulheres são a minha base, são a minha referência, né, que é possível uma mulher ocupar um espaço muito masculino. É possível. Sempre vou prezar isso, sempre. Respeito. Respeito, porque eu preciso respeitar eles e assim eles vão me respeitar nas Sim, suas opiniões, nos seus atos, nos seus gestos e também nas suas falas. sim. Porque, Cris, também assim, né? Não dá pra passar o pano pras mulheres. Gente, eu sempre sou muito assim, eu falo que eu não sou uma feminista da vida, né? Mas eu sou muito a favor da igualdade. E tem certos momentos que não tem como tratar com igualdade pra mulher, porque a mulher tem uma sobrecarga maior, às vezes uma sensibilidade maior também. Mas a questão do respeito, a gente se dá o respeito, né? Então, não tem às vezes como a mulher querer exigir respeito em algum lugar se ela não se posiciona com É, respeito, né? Então, é, hoje eu vejo muito disso. A mulher, ela conseguiu conquistar muitos espaços, né, em determinadas profissões, mas aí vem outras e acaba manchando aquilo e daí generaliza, conseguiu chegar em tal lugar porque fez tal coisa, sabe? é, Então, tem muito existe. disso também. É, hoje, e assim, ó, o respeito, com respeito, com ética, né, e com posicionamento, né, de Sim, autoridade, a gente consegue chegar aonde a gente precisa, né? Os nossos objetivos, eles são alcançados quando a gente coloca isso na frente, né? O respeito, a empatia, né? E, e sem querer competir, sabe? Porque às vezes as que tem espaço mulheres para todo mundo, né, Cris? Tipo, homens querem competir com mulheres, mulheres competir com homens, mulheres competir com próprias e não mulheres. se ajudar, se Exato. fortalecer, né? Então existe muito isso, né? Eu posso dizer para ti com toda a convicção, eu eu achei muito triste, porque as mulheres, assim, elas não se apoiam, Não. tá? Nós temos hoje maior quantidade de habitantes mulheres no nosso município. Então, era para ter, no mínimo, 4, 5 mulheres no cargo de vereadora para representar o povo, né? E cadê? Só tá o celular. Cadê essas mulheres? Então, eu Sim, sozinha ali, graças é ao uma bom Deus, responsabilidade, a né, gente Cris? tem esse posicionamento de Sim, respeito, de educação, de amor, de fazer aquela atividade com amor, né? E na advocacia também não é diferente, né? A gente sabe que a OAB, ela é gigante, né? Ela é muito gigante, mas os advogados e as advogadas, elas não têm essa cumplicidade, essa parceria, né? não. E isso é triste, é muito individualismo, né? E o céu e Vem o ainda. sol brilha para todo É, mundo, né? E eu acho que nunca vai faltar serviço para um advogado que é competente, que é sério naquilo que faz. sim. Eu vejo que
ainda assim, ó, eu sempre vejo um pontinho de esperança nas coisas, né? Mas hoje tem bastante movimento, até tu participa de alguns, né, Cris, que é realmente pra ser apoio para outras mulheres. Então, eu acho bem bacana. E aos pouquinhos a gente fazendo a nossa parte, tu fazendo a tua, as mulheres que estão lá contigo, eu fazendo a minha, todo mundo fazendo a sua parte. Depois, no fim, quando vê, tá todo mundo se ajudando, né? Acho que é quebrar realmente É. essa barreira, né? É Que uma é a resistência, disputa ali, uma uma guerra entre a disputa, é algo mulher. assim que às vezes é difícil de explicar, é só quem vive mesmo para saber, mas Sim, existe isso, ideias, opiniões diferentes, isso sempre vai ter, né? sim, Mas a gente tem que entender que a gente precisa saber qual é o propósito de tudo que está acontecendo, e quando a gente identificar isso, a gente fica meio que leve das atitudes, leves de se preocupar com julgamentos alheios, né? E a gente não fica parando para pensar sobre isso. A gente realmente faz aquilo que precisa ser feito. sim, bacana. Ô, Cris, e tu sente que as mulheres, em algum momento já se sentiu assim, de que a gente tem que trabalhar, às vezes fazer um esforço de trabalho muito maior para poder ter a validação? Tipo, se eu trabalhar igual o homem, eu ainda não vou ter o meu destaque ali, eu ter que ralar e fazer dobrado para realmente ser o destaque. Tu vê que hoje ainda é assim? É, em determinadas áreas e setores, sim, né? E que é nítido isso, né? Sim, Para cargos de público, de confiança, não, porque daí vai do relacionamento da pessoa, às vezes não tem nenhum gabarito, não tem um currículo completo para exercer o cargo, mas é mais por questão de confiança da pessoa que está contratando, né? Mas para a vida pessoal, por isso que dos propósitos, até que eu notei aqui, que seria um dos pilares, né? sim, Nós, mulheres, nunca se acomodar em relação ao estudo. Porque a gente, às vezes, não tem uma forcinha de ninguém para chegar aonde chegou, sim. a gente não tem apoio de ninguém, né? Às vezes só da família mesmo. Mas quando tu tem estudo, aí a coisa muda, o jogo vira, É sabe? que eu acredito, Cris, eu compartilho do mesmo pensamento que você. Porque o estudo, ele vai te levar a posições melhores. Claro que tu tem que ter as competências melhores, não adianta você ter só um Sim. diploma, né? Mas sim, ele vai te levar a posições melhores. Se ele te levar a posição melhor, ele te leva a uma remuneração melhor. E se te leva a uma remuneração melhor, tu tem liberdade financeira. E a liberdade financeira, Cris, para a mulher é essencial. É. Não tem como não ter. Passou. Eu vejo que hoje também tem um movimento meio tipo, nada contra, né? Mas tipo, as mulheres defendendo a ideia de cada vez mais, agora veio o termo esposa troféu, né? Mas desse movimento em que até na igreja também, né? Na religião tem um pouco disso e não é em si uma crítica, né? Mas sim construtiva, trazendo um ponto de reflexão em que se a mulher por si só ela decide, não, eu quero ficar em casa, no mínimo o que que ela precisa ter? Ó, a sua reserva, a sua organização financeira. Porque tu pensa, tudo bem que até a lei ampara nisso, né? Então a mulher aconteceu qualquer coisa, ela era casada, ficava só em casa, cuidava do lar. Tá tudo bem, era um propósito de vida dela e a gente respeita. Mas tu entende que ela não ter a liberdade financeira faz dela uma refém. Faz, É forte, né? faz. É, Não que dá pra generalizar, porque faz, tem homens que faz. valorizam muito isso que a mulher, né, abre mão ali do seu trabalho para estar cuidando dos filhos, cuidando da casa e faz jus aquilo dali e honra a sua esposa e respeita e Sim. vai até o fim da vida por ela, né? Tenho muito orgulho de dizer meu pai é uma dessas pessoas. Então minha mãe se Meu dedicou pai por também. muitos anos, né, em casa e ela já trabalhou também fora, mas o meu pai sempre prezando, sendo muito provedor, né, com respeito com a gente, com a minha mãe. Então assim, mas é uma exceção, Cris. É. Então hoje é um risco para a mulher ela não ter o que tu falou, o estudo, Uhum. não ter um bom posicionamento no ambiente de trabalho, ter uma boa remuneração para que ela tenha a sua liberdade. Acontecer qualquer coisa, é eu por mim, tá tudo certo, né? É Deus comigo, claro, Sim. mas tu consegue dar os próximos passos, A né? independência financeira, ela começa através de um estudo, de Isso conhecimento, aí. as portas vão se abrindo, né? Então,
faz muito. E realmente, meu pai e minha mãe também já são 60 anos casados. A minha mãe nunca trabalhou fora, claro, depois ela passou a vender os cosméticos dela, mas, E né, ela sempre te apoiou, Cris? sempre, assim, no É? estudo. Porque, sim, os meus irmãos não gostavam muito de estudar, né? Então, a única que gostava era eu. Então, eu estudei sempre com o apoio deles, né? Mas Sim, não em questão financeira, porque é como meu pai já tinha me falado, ó, a gente não tem como pagar a tua ajudar. faculdade e tudo mais. E tá tudo bem, é E tá tudo bem, realidade, né, do momento, né, Cris? mas essa questão do estudo, ele é fundamental. Porque a mulher, o homem é o provedor, tá tudo certo. Mas a mulher, ela precisa ter essa segurança, né? Porque eu já atendi mulheres que sofriam abusos psicológicos, emocionais, por conta da mulher ser totalmente dependente do marido, né? Narcisista, e Sim, elas não tinham para onde recorrer, né? Porque não sabiam fazer nada, não tinham uma profissão, não sabiam se comunicar com as pessoas. Então, isso é muito triste, isso dói em mim, né? Isso rasga o meu coração. E por isso que eu falo, precisam estudar. Precisa Cris, sair da sim. zona do conforto, precisa tomar uma decisão e precisa ter coragem. Sim, Cris, verdade. O Dr. Moraes, que é meu esposo, né? Comentou comigo em casa esses dias e ele fez um atendimento. E o que que acontece? A mulher tinha 4 filhos. Tinha, até na hora que ele estava no escritório, não sabia que era ela, né? Porque ela estava com o pai dela e o pai dela estava na recepção. E aí eu fiquei segurando o nenê, tava chorando um tempinho ali, fiquei segurando, depois voltei lá pra minha sala. E aí ele tava contando que a mulher, ela só, né, era do lar, ali até com porque 4 crianças, né? E o marido traiu, enfim, deixou dela, tá com outra mulher agora. Só que, cara, que desafio, né, Cris? E, tipo, como que tu vai sair da situação? Tu não tem um trabalho, tu não tem um estudo e 4 filhos. É. Aí vem a Cris, Cris, nossa. vereadora, né? Aí a gente já volta. Como que tu consegue, É, Cris? Daí, tipo assim, ó, claro, tu é advogado, então tu não consegue dar uma assistência, às vezes, social, tu consegue fazer orientação, né? Vai exato. aqui, vai lá, faz aqui. Isso. Mas tem a Cris, que é vereadora e já consegue ali, às É, vezes, dar um apoio melhor, né? Como que é. seria essa situação, Cris? Como que é feita a análise em casos assim, que são casos Aham. extremos, né? Que a mulher é mais Graças. vulnerável, né? Isso. Eu pego todo o cadastro dela social, né? Junto com a assistência social, verifico como que está a renda per capita dessa mulher lá no cadastro e vejo o que tem disponível para ela, né? O município, através da assistência social, em alguns casos, ele oferece o auxílio aluguel, né? Tem um valor Uhum. estipulado. Aí tem a cesta básica, né? Que ela é renovada a cada 3 meses. Aí tem a questão da saúde, a gente vê se a pessoa, se a mãe, né, das crianças precisa de um auxílio psicológico para por toda aquela situação que ela Sim. vivenciou. Aí vem na questão da educação, a gente vê as crianças, se elas estão sendo assistidas na parte da educação, né, que é um direito delas, e também, de repente, na questão de auxílio creche, né, se elas Uhum. estão inscritas, matriculadas na creche, por que que não foram chamadas? Tem que respeitar a ordem, né? Tem uma ordem no próprio Ministério Público, já tem uma sequência de crianças na fila, mas quando são casos extremos, a Uhum. gente leva o conselho tutelar dentro dessa situação para eles também acompanhar essa família. Então aí vem a Cris vereadora, né, mostrando o caminho que deve ser seguido, e só que são situações que elas, em tese, deveriam ser temporárias. Por quê? Quando a criança está na creche, está na escola, a mãe pode estar fazendo uma faxina, a mãe pode Uhum. estar trabalhando como balconista numa padaria ou em qualquer emprego que seja, né? Uhum. E daí ali para desenrolar aquela questão e aquele momento que ela vive. E muitas das vezes isso se torna um vício. A pessoa já criou uma Cria estabilidade uma dependência e uma naquilo dali. dependência no assistencialismo, né? Complicado, né? Que dê E uma por coisa que vem isso, pra ajudar e e por isso que hoje o setor da assistência social ela tem todo esse acompanhamento sim, fica um pouquinho mais rígida a situação rígido. e um Isso, controle melhor disso, né? exatamente. Que às vezes o dinheiro que tá indo pra aquela pessoa que criou uma dependência naquilo dali tá dificultando a vida de uma outra pessoa Que que realmente realmente tá precisa. precisando e realmente, não, só quero
Dá o meu pontapé inicial, me Uhum, ajuda que eu quero tocar o barco, a exatamente. vida, Na né? questão jurídica, como eu não trabalho na defensoria pública, né? Eu não trabalho na advocacia pro bono também, então daí eu faço toda a orientação, né, para buscar a sala da OB lá no fórum, tem uma salinha específica, e lá então eles vão preencher um formulário, os documentos, e ali o próprio Estado vai oferecer um advogado para estar Uhum. verificando a questão da pensão alimentícia, da guarda das crianças e tudo mais. Que bacana. Quais os direitos previdenciários que as mulheres mais deveriam conhecer? Ai, meu Deus, é muito. Elas deveriam conhecer todos. Mas, assim, ó, principalmente as mulheres que trabalharam de forma que trabalharam informalmente na agricultura. Ah, eu Na, ia te perguntar isso, se é é, possível se aposentar isso. a mulher que trabalhou Eu ali. acho que essas mulheres elas deveriam conhecer isso, porque quando elas me procuram ou quando eu sei da situação Uhum. delas, né, que trabalharam uma vida toda na roça com os pais, nunca tiveram uma carteira assinada, e eu acompanhei vários casos assim que as mulheres tinham tudo para receber a aposentadoria, né, rural, e nunca foram buscar os seus direitos por falta de conhecimento. Ah, E algumas nem trazem documento, porque acham que não tem direito ou nem teriam, não têm esse conhecimento. E quando eu vou buscar certidões e documento de irmãos, ali está tudo comprovado que realmente ela era agricultora e a gente consegue então o benefício. que legal. Uhum. Quem cuidou de filhos nessa situação que a gente comentou, né? A mulher ficou só em casa cuidando dos filhos e aconteceu uma situação aí onde ela ficou é, sozinha, né? Desamparada. Aí tu comentou que tem a questão da assistência social, mas essa mulher, ela tem algum tipo de, tem direito a algum tipo de pensão? Sim, ela tem. A mulher, quando ela não exerceu ao longo da sua vida, né, no matrimônio, só se Sim. dedicou à casa, ao lar, aos filhos, nunca trabalhou fora com carteira assinada, e vem o divórcio, ela tem o direito de pedir uma pensão também, né? Uma Uhum. pensão vitalícia até. E em alguns casos o juiz estipula, dependendo da idade da mulher, o juiz estipula a quantidade de anos, né? Que ela vai receber essa pensão do, do esposo, né? Que saiu de casa ou que abandonou a família. Mas além da criança receber a pensão, essa mulher também pode buscar o seu direito e pedir também uma pensão para ela até que ela venha se readequar no mercado de trabalho, né? É um direito. Às vezes consegue Interessante. uma pensão vitalícia e em alguns casos, dependendo da idade da mãe, né, da mulher, o juiz estipula então o ano, a quantidade de anos que ela vai receber. Que legal. E agora eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. O que você gostaria o que você gostaria que, aliás, um erro, deixa eu reformular a pergunta, ó. Hum, Um erro que você gostaria que nenhuma mulher cometesse. a omissão, né? A omissão no sentido de ver as coisas erradas acontecendo e achar ou se sentirem culpadas por estar expondo aquela situação, não buscar ajuda, né? Eu acho que é um erro muito Entendi. Enquanto elas se encontram ali em vulnerabilidade, elas exato. querem não Maquiar. resolver, elas querem maquiar, não É. querem, não quer, às vezes não tá nem pronta pra, não se sente pronta pra realmente sair da situação Ai, não ou sei, Gê, porque assim, ó, eu vejo muita questão de depressão, muito assim, hum, muitas situações de pessoas com depressão. E quando eu vou atender essas mulheres, na maioria, na grande maioria, são opressões, são dores que elas carregam Uhum. e não compartilham, não pedem ajuda. E eu acho que a gente precisa, sim, ser humilde e pedir ajuda, né, quando for necessário. Não tem que sentir vergonha. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda. A gente não precisa carregar uma dor, uma mágoa, uma opressão, uma ameaça, né? Sim. Então, eu acho que as mulheres elas não precisam viver assim, né? Sufocadas, doentes. Quando chega ao ponto da depressão, ou às vezes até de atentar contra a sua própria vida, é porque assim já está no extremo, né?
Uhum. Então, acho que assim, elas não podem ser omissas no sentido de não pedir ajuda. Tem que Tá. pedir ajuda e não ter vergonha. Bacana, por isso que é importante, né? Estudar, cuidar da saúde física e mental, né? Porque daí tu te torna cada vez menos vulnerável, Né? né? Interessante. Cris, e deixa eu ver uma outra pergunta. Um conselho para quem sonha em ser advogada. Um conselho. É, eu vou dar eu vou dar o conselho que eu vivo, né? Que são Uhum. alguns pilares que me sustentam e que me sustentaram até aqui. O primeiro é sempre ter uma vida espiritual muito alinhada, né? Saber quem realmente a gente é, né? A nossa identidade como filha de Deus, ter a nossa vida espiritual totalmente firmada. Isso aí para mim é a primeira coisa. A gente tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse momento espiritual na nossa vida, deixar e viver, deixar algumas coisas de lado e viver a nossa espiritualidade de forma séria e verdadeira, como assim Jesus quer que a gente viva. Segunda, cuidar da nossa saúde, né? Porque eu amo a minha família, mas eu preciso ter saúde para me viver mais tempo com a minha Sim. família. Então, cuidar da saúde, né? Fazer exames periódicos, pedir ajuda, isso que eu vim falando ali anteriormente, pedir ajuda quando for necessário, né? Sempre pedir ajuda e estar bem consigo mesmo, né? Não ficar se moldando ao que vê nas redes sociais, mas viver o seu emocional, né? O seu físico, a sua saúde bem, né? Para tudo à sua volta também estar bem. Então, espiritualidade, saúde, família, né? Ter uma família em paz, Sim. ter uma família que sustentar a família, porque quando apagar as luzes, quando não existir mais a Cris vereadora, né, quem é que vai estar lá me esperando em casa? Quem é que me espera à noite durante uma vida corrida de compromissos e de agenda? É a família. Então, Sim. ali é tudo para meus filhos, o meu esposo, tudo que eu faço é pensando neles, a minha prioridade no meu trabalho, as minhas metas e os nossos sonhos são voltados para a família, né? Não existe família Doriana, né? Como aquela embalagem da margarina. Não, Vai ter capaz. imperfeições, vai ter problemas, mas ali a família é que sempre vai estar no nosso lado, independente de qualquer coisa, né? Então, espiritualidade, saúde e família, sempre, 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 sempre. Então, quem deseja ser advogada, estude, porque a advocacia ela é um caminho sem volta, mas é um estudo constante. Nunca pense que vai se tornar advogado, vai precisar nunca mais ler um livro, nunca mais Ai, essas estudar. leis atualizam aí Então, tem que estudar diariamente. Tem que estar por dentro, diariamente, né, Cris? exatamente. Perfeito. E quem pensa em entrar pra política? Pra mulher que pensa em entrar na política. Um conselho que tu daria? Olha, vem, mas tu precisa saber disso. Para a vida pública de vereadora, eu vou dizer que primeiro a pessoa tem que ser corajosa. Essa é a primeira palavra que eu digo. Tem que ser corajosa, né? E tem que ir por um propósito. Não tem que ir porque gosta de política, não tem que ir porque se dá bem com o partido, não tem que ir por conta de um salário, né? Porque isso tudo não vai fazer com que ela tenha um trabalho esperado, dentro do esperado. Pode acabar se frustrando. Vai se Vai se frustrar, frustrar. né? Vai se frustrar. Então, assim, eu conheço várias mulheres que já passaram no cargo de vereadora e não todas, mas na sua grande maioria passaram por situações bem desagradáveis que demorou muito tempo para ser digeridas, né? Então eu peço a graça de Deus para que isso não venha acontecer comigo. E eu sei que não vai acontecer, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo, mas mulheres que querem entrar na política precisam ter coragem e propósito. Coragem e propósito, coragem e propósito. É só isso. Legal. Cris, e para a mulher que está passando por um momento difícil e precisa assim, agora eu preciso recomeçar. Essa é a minha pergunta. Mas eu acho que meio que tu já respondeu ela, que é Deus,
Vamos ver se eu aprendi direito, Cris. Vamos ver. Vamos ver. Mas é Deus cuidar da saúde, né? Então é espiritualidade, cuidar da saúde, estudar. Esqueci de mais E alguma a coisa? família. E a família, meu Deus. Não, eu botaria assim, ó, Deus, a família, É, né? a saúde. Não, Deus, saúde e Saúde e família, porque família, sem a saúde tu não consegue cuidar da família, na verdade. exatamente. É. E o estudar, né? Se capacitar, né? Eu acho que então bacana. A gente mesmo já foi respondendo ali. E agora, por último, se chegasse uma mulher e assim, ó, se as mulheres pudessem escolher só um direito delas para conhecer, qual direito você escolheria? Ah, a mulher ela só tem direito a entender um direito que ela tem. Qual deles seria? Não sei se me fiz entendida. E a minha resposta ela vai ser meio que genérica, né? Baseada na Constituição Federal. O, todo direito da mulher e de qualquer cidadão, né, é ter dignidade. Dignidade no trabalho, dignidade no lar, dignidade aonde ela estiver passando. Então, assim, se sentiu lesada, se sentiu ofendida, busque informação, né? Procure pessoas corretas para estar perguntando, né? Então, o direito ele é muito amplo e ele é muito maravilhoso, mas quando a gente sente que a nossa dignidade ela está sendo lesada de alguma forma, a gente tem que buscar sim os nossos direitos, né? Eu trabalho na área previdenciária, mas também atuo na área civil e questões assim que passaram, que me entristeceram é de saber que as mulheres às vezes se calam, né? Por conta de um filho, por conta de um parente, por conta de um pai, por conta de uma mãe, né? E vive uma vida inteira sofrendo, né? Então isso aí me deixa assim muito triste, mas assim, mexeu na dignidade delas, não entrou o sapato no pé, não fique causando o calo no pé, né? Sim. Vai resolver o problema. Só que as pessoas, elas estão acostumadas a viver naquela condição de doença, de dor, de sofrimento, e elas sentem dificuldade de mudar, porque mudar dói também. Precisa renunciar a alguma coisa, precisa passar por algum processo que não é aquilo que ela quer na questão financeira, por exemplo. Às vezes a mulher ela tem uma vida estável financeiramente, dependendo do esposo, e ela não quer sair daquela situação, porque Fica ela na vai zona de passar conforto, trabalho, mas vai dar depois. dor, vai passar trabalho, vai ter que economizar por um determinado tempo. Então, isso tudo mexe na tomada de decisão de uma mulher que precisa sair de uma situação difícil, né? Então, o direito, ele é amplo, mas de forma bem genérica, sentiu-se lesado, mexeu na sua dignidade quanto ser humano, Vai buscar os vai direitos. buscar os seus direitos. Sim. Então tá bom, Cris. Nossa, que legal nossa conversa. Né? Vou ter que marcar mais podcasts. Tem tanta E coisa mais para cafés, falar, é né? verdade. Eu não Mas, falei muita coisa aqui relacionada à minha função, né, da minha vida pública, mas antes de eu entrar como vereadora, né, como fui eleita pelo povo, né, fui escolhida, né, essas pessoas acreditaram em mim. Gostaria de dizer que eu sou muito vou abrir o realizada. espaço. Pode dar o teu recadinho aí. Daí tu É. pode também deixar o teu Instagram. Uhum, tá. Se não lembrar de cabeça, a Vitória depois coloca ali, faz uma edição, né, Ela Vitória? bota, né? Para deixar também assim que eu sou uma pessoa muito realizada nessa função, né, que foi confiada em mim, porque quando a gente é colocada por outras pessoas, essas pessoas confiaram no trabalho, né? Então eu sou muito feliz, muito realizada. Eu consegui ano passado ir várias vezes para Brasília, né? Esse ano também já fui e cada vez que eu volto lá de Brasília, eu volto com bastante emenda parlamentar de senadores, deputado federal para o nosso município, para ajudar na administração, auxiliando também no que precisa. O vereador, ele tem essa mão aberta para ajudar também o prefeito na administração. Sim. Florianópolis, a gente está quase todo mês, a gente está ali também nos gabinetes, garimpando e pedindo emenda parlamentar. Então, nessa brincadeira aí de quase, né, nesse trabalho público, desde o dia que eu entrei até agora, a gente já conseguiu mais de 2 milhões de reais para o nosso município. Nossa.
né? E são questões que às vezes demoram, são burocráticas, mas junto com outros vereadores que sempre estão do meu lado, né? Vereadores mais experientes, como o Deio, né? O Teodoro, né? O Mário. Então, são vereadores que já têm uma carreira, já têm uma história política e que também me abraçam, que também me orientam. Então, eu sou muito humilde de dizer que todos os dias eu estou aprendendo na política e as próprias pessoas, a população me faz Te aprender. fortalece É, também, porque né? eu nunca dependi, graças a Deus, do assistencialismo, né? Mas eu consigo sentir a dor do outro. E existe muitas pessoas que precisam, sim, Hum. né, do É o que setor tu falou, que público. tu tá lá por um propósito, né, É, Cris? Então, acho que é bem lindo isso e, e vale a pena ser reconhecido, né? é. Vale muito a pena, é gratificante, é, dá ânimo, né? Dá Sim, ânimo, dá fortaleza para a gente, porque não tem só dias bons, assim, a gente, claro que a rede social, ela aponta mais para coisas boas, eu nunca vou falar coisa ruim em rede social, jamais, porque eu sim, sou uma pessoa que eu gosto de incentivar as pessoas e não deixar elas, né, claro, a gente mostra a realidade, mas de uma forma mais cuidadosa, mas tem os seus momentos difíceis, tem as decisões que a gente precisa tomar, mas eu sempre falo, né? Quando eu tenho algo para uma decisão importante para tomar, algo para fazer, primeiro eu vou cuidar, né? Vou conversar com Deus e ter esse alinhamento com Ele. Aí Ele me dando essa posição, então tem dado muito certo isso, né? Essa conversa com Deus, esse momento, esse lado espiritual tem me ajudado muito nas tomadas de decisões. E eu sempre digo que a glória não é para mim, né? O elogio eu não quero. Claro, a gente gosta de um elogio, mas eu só o sempre reconhecimento, né, do que só tu... Ele reconhecimento. incentiva, eu sei que tô no caminho É, certo, né? é. E assim é bom quando as pessoas olham para mim e dizem: Meu, Cris, eu nunca imaginei que tu ia estar lá. Cara, como é que tu tá lá, né? Então, porque assim, quando a gente tem propósito e quando Deus coloca a sua graça sobre nós, a gente voa, né? A gente vai para onde Ele quer e Sim, tá tudo certo. E é exatamente. isso que eu quero, assim, deixar E que não as é, mulheres olhem para Cris como ela conseguiu estar lá. Deus te encontrou capacitada pra te colocar onde tu É. tá, né? Ele Então me teve capacitou também primeiro, ele né? te capacitou, mas também tem que ter o nosso querer, né, Cris? Tem, Tem que ter. tem Deus que ter. ajuda, Aí mas a gente tem vem, que fazer a nossa parte, vem né? aquilo que eu deixei como recadinho antes, É, né? A coragem. Tu precisa ter coragem, porque o teu esposo vai olhar para ti. Será, né? Vai, uma pessoa da tua inteira confiança vai olhar para ti como uma questão de proteção, vai dizer, será? E, ai, não, né? Tu vai te incomodar tanto, vai ter tanta coisa, tanta demanda. Aí vem a coragem, né? Então, sim, e a coragem, ela faz parte do crescimento. A coragem de dar certo e a coragem de não dar certo. Porque se não der certo, você aprende. E se deu certo, você também sim. aprendeu. O Moraes sempre fala um negócio que eu acho bem interessante. Fala assim, ó, na estabilidade não tem crescimento, é verdade, né, Cris? Não Então tem, não tem como estar não tem. esperando, tipo assim, ai, tem que estar tudo de boa pra eu poder crescer. Não, É, é é nos perrengues. nos perrengues que a gente cresce e é nos desafios, né, pra gente poder ir sempre subindo pra outros níveis e crescendo, né? Então, bem E bacana. trazer as pessoas que estão à nossa volta também para esse Exatamente. crescimento, Sim. né? Eu sempre, eu ando muito com muitas mulheres, né? Eu tenho até um grupo ali de mulheres, a gente faz uma Tu me agenda. mandou um convite até, né? Ah, mandei, De né? É, isso é um evento que vai ter agora já convidei o já pessoal. vou falando aqui, né? Dia 1º de agosto vai ser feito então esse evento. Ele é realizado todos os anos. Mandei aqui para ti, né, Gê? Mandou. Ele é realizado todos os anos, né? Mulheres que destravam destinos, o que que significa? É uma ação social, né? Para ajudar mulheres. Então, nesse dia, algumas mulheres que são consideradas é, preciosas do Papai do Céu, que merece o cuidado, que merece o carinho, que merece ser ouvidas. Então, um grupo de mulheres, a gente se reúne para estar prestando esse serviço a elas, né? É um trabalho formiguinha, né? Ele já vem sendo desenvolvido, vai ser o 2º ano agora, e que a gente conta com o apoio de alguns patrocinadores, né? Para estar dando um mimo, uma lembrancinha e tudo mais, para que elas realmente se sintam amadas e que ali elas possam confiar que são pessoas que estão ali para ajudar, não é para apontar dedo, não é para julgar, né?
ali elas podem se sentir realmente abraçadas por outras Que tem um mulheres. sigilo também, né? Com Quem atende, certeza, né, Cris? respeitando a identidade. E geralmente essas mulheres que estão lá para servir são mulheres que passaram por situações semelhantes que são hum, que vão edificar a vida delas. E é Sim, como você falou, aí tem aquela questão de conexão. Parece que a gente vai atribuindo e vai sim. conseguindo trazer essas mulheres para viver coisa melhor, para olhar, poxa, ela saiu da situação que eu vivenciei, então vamos ajudar ela e se incentivo a sair daquela situação. Bacana, então tá bom, Cris. Muito obrigada. Então, Cris, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela tua presença. Eu vou deixar aqui as minhas redes e na sequência tu pode deixar a tua também. A minha, pro pessoal que quiser entender e conhecer os direitos das mulheres, né? Direito delas. Depois a gente tem um pouquinho que eu trago várias advogadas e pessoas de várias profissões para a gente sempre estar abordando algum tema para que a mulher pegue, encontre, né, os desafios, se inspire nos desafios e nas conquistas de outras mulheres e que tu falou, entenda que é possível, né? Aí eu tenho o Madame Jurídica, que daí aqui a gente tem um canal do YouTube, né, onde vai esse vídeo, e depois lá no Madame Jurídica tem uns cortes, e eu tenho meu pessoal que é Jerusa com JS, Tamara com TH. Aí, se ficou muito o arroba aqui, daí a pessoa vai ali na legenda que a Vitória vai colocar pra gente, daí tem todos os arrobas lá. Legal, eu também quero deixar aqui meu agradecimento. Foi um tempo muito precioso. Eu agradeço muito de coração. Foi um prazer te conhecer, né? Espero que a nossa conexão vai muito além disso, né? Tenho Que tu certeza. podes contar comigo sempre. Eu acho que esse teu trabalho é lindo, ele é inspirador. Eu acredito nele e acredito no teu propósito. Eu tenho Ah, certeza que vai obrigada, dar tudo amém. certo. O meu Instagram é advogada Cristiane Caxias, né? Gostaria também de agradecer as 2.400 e poucas visualizações lá do meu post, né? Vários comentários ali, né? Que legal. Então, vários comentários, a Mulherada é Emiliane, engajada, então. pastora Cíntia, a Crisley, a Vi também comentou, a Fabrina, né? A jornalista lá, assessora do deputado Júnior Cardoso, a Rita, Simone, a Fabiana, a Márcia, minha cunhada, a Cláudia, a Elisângela, né? E todos que, a Lília também, é uma maravilhosa, a pastora Leda, a Dani, a doutora Lídia, a Rúbia Tamanini, né? Então, muito obrigada ao Ian, né? A Marlésia, todos ali, a minha cunhada a Eliane, a Sônia, A Vitória comentou. a Vitória, o meu esposo também, que botou um coraçãozinho. Quero agradecer essas pessoas que também me acompanham sempre nas redes sociais, que têm me dado muito incentivo, que têm me inspirado de certa forma e que têm me feito avançar cada vez mais para fazer o bem para as pessoas. E é isso. Muito obrigada, obrigada Obrigada, mesmo. Cris. Um beijo, é nóis.